um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vamos todos juntos então ao verso 5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ó Deus, paz, que fala aos nossos corações. Ó Deus querido, para a meditação acerca da mesma, nós rogamos a unção do Teu Espírito, que tenhamos, Pai querido, a Tua direção, a Tua graça, a Tua unção, e que possamos, ó Deus bendito, atingir os corações com a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Falta de acordo para precisar de algum interventor, de algum mediador, de alguém para poder mediar. O mediador é aquele que faz por, é aquele que intercede por alguém, é aquele que representa alguém, ou que vai em lugar de alguém. E nesse sentido Jesus foi em lugar da humanidade perdida e pecaminosa, à cruz do Calvário, ofereceu-se a si mesmo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu na cruz do Calvário para proporcionar o meio de um homem voltar-se para Deus, para proporcionar a redenção da humanidade, para proporcionar a salvação de todo aquele que exerce fé na pessoa de Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Aurélio Buarque de Holanda define mediação como aquele que medeia ou intervém. Árbitro é mediador também. Medianeiro, intermediário. Geralmente se pede alguém para mediar quando há alguma dificuldade de ajuste, ou quando algo o impede. Um réu geralmente precisa de um mediador, de um advogado, de alguém que intervém a seu favor, de alguém que apresenta a sua causa e o defende. Então o advogado nesse caso funciona como interventor, como mediador, como aquele que vai apresentar a defesa, portanto, daquele réu. No caso do homem e Deus, a barreira, a falta de acordo, o problema que havia, portanto, entre o homem e Deus, era o pecado. Pecado que é errar o alvo, pecado que é desobediência contra Deus, pecado que é rejeitar o Senhor Deus, rejeitar, portanto, a pessoa de Jesus no coração. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o problema ou a falta de acordo entre o homem e Deus era o pecado que fazia a separação entre o ser humano e Deus, que criava barreira, dificuldade de um homem aproximar-se de Deus, porque o homem em pecado, ele tem dificuldade de ter comunhão com Deus. O ser humano em pecado, ele tem dificuldade de estar realmente em comunhão com o seu Criador. Não há como obter comunhão com o Criador quando o homem está vivendo uma vida de pecado. Este fato é uma das mais tristes consequências do pecado na humanidade. A consequência do pecado na humanidade foi a separação drástica do homem e Deus. E a dificuldade existe devido ao pecador não poder aproximar-se de um Deus santo. É interessante que o atributo essencial de Deus é santidade. E Deus não comunga, Deus não tem comunhão, Deus não pode realmente estar junto daquele que vive na prática de pecado, que vive vivendo uma vida dissoluta e em pecado. Portanto, Deus não pode estar próximo de fato algum. Então, o homem em pecado não pode aproximar-se do Deus Santo, um Deus que é misericordioso, que é bom, que é justo, um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, um Deus que é extraordinário, um Deus que, na pessoa de Jesus, veio a este mundo, morreu por mim, por você, e é o nosso mediador. A primeira igreja batista de Janaúba
completa 40 anos propagando Jesus como o único e suficiente Salvador, propagando Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. E é realmente nesta tese que ela defende, que ela está entrando no seu jubileu de esmeralda, espera entrar no jubileu de ouro, jubileu de diamante, completar, quem sabe, século aqui, se Jesus não vier antes. Propagando Cristo como nosso mediador, como nosso Senhor, como nosso Salvador. E é nisso que temos obtido vitórias. E é através desta bênção, através de realmente termos essa convicção de defendermos esta tese, é que Deus tem proporcionado vitórias a esta igreja. E eu quero considerar algumas coisas acerca do mediador. Primeiro, a falta de um mediador entre Deus e os homens. Consideremos a falta de um mediador, de um interventor, de um intercessor, de um árbitro, de alguém que intervém entre Deus e os homens. Jó capítulo 9, versículo 33, nós vemos ali Jó sentindo a falta de um mediador. Jó sentiu a falta de um mediador, sentiu o desejo de um acordo com Deus, sentiu o desejo de aproximar-se de Deus, mas faltava-lhe o mediador. Jó capítulo 9, versículo 33, Jó vai dizer assim: não há entre nós árbitro, não há entre nós mediador. Jó falando com Deus, dizendo: não há entre nós mediador para pôr a mão sobre nós